Olá, sou Marcos Tcherniakowski, ginecologista e obstetra. Olá, sou Carlos Antônio Delroy, ginecologista e obstetra também. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao Mulherando na Saúde, um espaço para conversarmos sobre a saúde da mulher de forma leve, descontraída, com muita credibilidade. Nós estamos aqui como especialistas para contar histórias e mostrar a vocês um pouco do como é a vida do médico e entrevistar pessoas interessantes que contribuam bastante para a nossa especialidade. Não só para a nossa especialidade, mas como mulheres. E nesse episódio nós vamos conversar sobre todo esse sonho nosso de estar conduzindo esse podcast, sobre a nossa amizade, sobre o próprio podcast, sobre viagens que nós fizemos, sobre nossa família, para que todos e todas nos conhecemos. Então, Marcos, começa você contando aí como é que você escolheu ser ginecologista. Como é que foi isso para você? Ginecologista ou médico? Não, médico você já era, ginecologista. Não, ginecologista, essa é uma história bastante interessante, porque quando eu entrei na faculdade, Delroy, eu tinha a certeza que eu ia ser cardiologista, né? Eu convivi muito com a minha avó morava por um bom tempo, morou dentro da minha casa, e ela tinha problemas cardiológicos, não era incomum o médico vir à nossa casa e era um cardiologista. E eu adorava o jeito de ele atender, o modo como ele atendia, o carinho que ele tinha com a minha avó. E eu falei, poxa, eu quero ser esse cara aí, assim, depois da faculdade, quando eu terminar minha faculdade, quero fazer cardiologia. Então eu entrei com a convicção disso. Claro que os anos foram se passando, que é o que acontece com a gente no nosso dia a dia mesmo, dentro da faculdade, a gente conhece absolutamente nada sobre as outras especialidades, e quando chega no quarto ano, acredito que para você também era muito comum isso, a gente prestava prova para maternidade, independente da pessoa querer ou não obstetrícia, ginecologia, era o que tinha. Não era o que tinha, era a primeira opção de vivenciar um centro cirúrgico, e nós prestávamos prova para isso. Tinha alguns lugares, a maternidade de São Paulo, isso era no quarto ano, era um dos lugares, super competitivo, e eu fiz a prova na maternidade de São Paulo, passei. A partir disso, minha vida mudou, porque eu comecei a gostar bastante da parte técnica mesmo, da obstetrícia, da ginecologia, das cirurgias, das pessoas que davam plantão com a gente. E cada vez mais, quando tinha uma opção de estudar alguma coisa, eu pegava a de ginecologia e obstetrícia. Quando tinha um congresso, que era um congresso geral, eu ia em alguma coisa de ginecologia e obstetrícia. Mas não queria fechar isso. Quando foi no quinto ano, já no meio do quinto ano, eu falei, é isso que eu quero para mim. E aí já comecei a direcionar todas as coisas para ginecologia. Mas me conta agora como você escolheu a ginecologia. Para mim foi diferente. Eu sempre conto que a medicina, ela te escolhe, porque tem tanta coisa mais legal para fazer, é uma vida tão sofrida. E aí lá ia eu era bom aluno, apesar de eu ser sempre na bagunça, né? Eu era muito bom aluno. E eu saía de férias lá para o final de novembro, e os meus colegas de República ficavam na praia, eu estudei em Santos, eles ficavam o janeiro inteiro até o carnaval preto de tanto sol. Eles tomavam pau numa matéria besta para fazer a prova lá. E eu voltava para São Paulo e eu trabalhava com meu pai, trabalhava de office boy. Trabalhei de várias coisas, fiz muita coisa na minha vida. Mas só que do segundo para o terceiro ano, eu sofri um bullying terrível aqui pertinho do HC. Fui trabalhar numa gráfica. Aí eu fui muito maltratado em janeiro e fevereiro. E aí tem uma cena na minha cabeça que assim, eu parei em frente ao Hospital das Clínicas e falei assim, nunca mais eu vou fazer isso, eu vou ser grande. Esses dias eu parei lá por conta do Congresso do MIGS, eu me lembrei disso. E aí a primeira coisa que apareceu foi um plantão na Vila Matilde, que é para frente da Penha, de GO. Um dos amigos que eu estava no terceiro ano, foi onde eu comecei a namorar minha esposa,
E aí o meu vizinho que trabalhava lá me levou. E eu cheguei na maternidade, entrei lá, vim aqui trabalhar, tinha um neném nascendo. Naquela época tinha uma prática que fazia o parto, não era obstetrícia, era enfermeira. Ela falou, doutor, põe a luva aí e faz o parto. Mas como é que faz? Abaixa a cabeça para baixo, para cima, que ele vira para o mesmo lado. E aí foi. E aí eu comecei, aí também me empolguei com a questão cirúrgica. Mas não tinha ninguém te ajudando? Não, quando eu cheguei lá não parto? tinha ninguém, porque eles estavam todos dentro fazendo outros partos, outras cesáreas. Era um volume muito grande. Tinha, assim, o aluno do 3º, do 5º e do 6º e um chefe de plantão. E um monte de gente para atender. E você era o quê? Eu era 3º ano. E aí, o que aconteceu? Eu falei, nossa, é aqui que eu já estou me sentindo, né? Importante. Né? Já sei o que é um fio de catiguete, já sei montar um negócio. E aí isso foi o que aconteceu, que muito precocemente, acho que deve ter acontecido com você, 4º ano eu já fazia cesariana sozinho. Não, comigo não foi No assim. 5º ano eu fazia cesárea mais rápida que o chefe. E aí quando eu cheguei no final do 5º ano, minha mulher que ia fazer cirurgia, o professor de cirurgia falou, filho, ele falava assim, filho, faz cirurgia. Eu gostava de uro, sempre gostei de uro, só que não dava tempo, porque foram anos sofridos nesses terceiros. E aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a vender livro, eu comecei a fazer o diabo, porque eu precisava, porque era uma época difícil, a gente era de uma família simples. E foi por aí. Aí quando eu cheguei, eu falei, não vou jogar fora, né? Eu já tenho sei lá quantas horas, já faço muita coisa. Aí foi ato contínuo, eu ir para o quartel, que eu queria 1 ano para ganhar dinheiro, e aí eu me vocacionei. Mas eu sempre fui muito mais ginecologista, que nem você também, eu acho, né? Não, teve uma época que eu era bem obstétrico. Mas eu bem obstétrico. Eu Assim, gostava muito mais de gineco. Gineco me fascinava, né? E uma coisa que é interessante, que eu também sou mastologista, foi que nesse ano de quartel eu fui trabalhar para o meu tio. Eu tinha um tio pediatra. Então eu também entrei achando que ia ser pediatra, porque eu tinha um tio que era pediatra e um primo que era pediatra, aqui do HC. Mas eu detestava pediatria, não era comigo. E aí foi muito interessante eu levar isso à frente, né? E logo eu percebi que eu queria ser cirurgião e eu me desenvolvi muito nisso, né? Tem tudo a ver com a nossa história, claro, né? Assim, detalhe, essa é uma parte engraçada também, porque um dos primeiros dias de maternidade de São Paulo, e era 4º ano, eu realmente não tinha tido contato nenhum com parte cirúrgica, não tinha ninguém na minha família, tem um tio médico, mas clínico, e nunca, obviamente, nunca tive nenhum contato, assim, do ponto de vista de especialidade, por ele, né, influenciado por ele. Mas, assim, um dos primeiros momentos da maternidade de São Paulo que eu me lembro, e assim, a gente atendia no 4º andar, e o centro cirúrgico era no 1º andar, e faltou luz. E era, acho que o meu 2º plantão. Faltou luz na maternidade de São Paulo, a gente tinha que carregar gestantes pelas escadas, porque imagina isso há 30 anos atrás, né? Eu acho que mais de 30 anos atrás. Então não tinha toda a estrutura que nós temos hoje, não tinha gerador, não tinha nada nesse sentido. A gente carregou as pacientes. Eu falei, nossa, essa é a obstetrícia aí que eu quero, né? Me lembro, inclusive, do meu primeiro parto, que foi com a Cecília. E essas coisas a gente jamais esquece. Vai esquecer, e comigo também marcou muito a dona Alexandrina, não me esqueço o nome dela. Porque foi ela que me ensinou. Ela falou assim, ó, abaixa a cabeça para baixo, para cima, ele vira para o lado sozinho, depois o senhor puxa para a outra perna, depois vem a placenta e despacha a placenta, né, na linguagem popular, despachar é liberar. E aí o que acontece? Uma coisa que eu insisto muito com os nossos alunos, né, a gente é professor universitário, que é estuda. Aquele livro do Briquet, eu sabia ele de frente para trás, de trás para frente, sabia tudo. Os 3 livros. Os 3 livros, por quê? Porque os plantonistas, eles eram assim. Você quer fazer o parto? Se você souber tudo, eu deixo você fazer. Você quer fazer um fórceps? Se você souber tudo do fórceps, então era diferente. E lógico, a informação também não era o que é hoje, né? Você imagina que em 1985, eu estou falando, exatamente quantos anos? 40 anos atrás. 40 anos atrás, você não tinha essa informação.
E quando você era sério, ele começava a olhar. Até acontece hoje, porque esses plantonistas dessa época, o Vicenzão, às vezes eu encontro com ele lá no Santa Joana, ele olhou assim, hoje você é professor, mas você era chato, hein? Você estudava. Por quê? Eu sempre queria mais, queria mais, queria mais. Né? Mas eu acho que o que pautou a nossa vida foi uma coisa que eu digo, oportunidade, né? Sorte acho que é isso, é oportunidade versus estar preparado para ela, né? Como essa aqui, né? Como essa aqui. Eu quero que você emende já dentro da sua fala como nós nos conhecemos aí. Essa é fácil. Me fala. Não é fácil, Na mas... verdade, o Dr. Marcos... Sem brincar muito. Ele foi meu calouro. Não me faz chorar também, Ele não. entrou em Santos, né? E como ele era bom de bola, né? Ele é canhoto da mão e destro do pé. A gente levou ele para treinar, viu que ele tinha habilidade, que ele corria. Falou, não, você vai ficar no time, ótimo. Só que... Não, eu já fui com credencial. Você foi com credencial. Já. Mas tinha um problema. A dona Helena, sua paixão. A dona Helena não queria deixar ele morar em Santos. Na verdade, o trote, na época, ele era bastante complicado, né? Ele era pesado. E tinha um amigo, meu calouro, porque eu sou 2 anos mais velho que ele, que é patrício dele, também da religião judaica, que pegou ele para Cristo e deu uma trabalhada nele. A gente tinha que tirar, mas assim, eu entendo isso, e ele acabou por passar aqui em São Paulo, na Faculdade de Medicina do ABC, e optou por vir para cá. Também os cursos eram parelhos na época. Só que tem uma coisa que ele me lembrou agora, que é o apelido dele dessa época, né? Que era Mastiguinhas, que era uma vitamina que tinha lá, né? Para criança. Mas era um apelido que ele já tinha do Colégio Bandeirantes, que eu não sabia. Então, até hoje, quando a gente está em casa, os meus colegas de turma, e ele vai lá jantar com a gente, fala assim, cadê o Mastiguinhas? Cadê o Mastiguinhas? E a gente trata isso com um tremendo carinho, né? E a partir daí, a gente se confrontava, jogava bola, você era atacante, eu era zagueiro, mas era uma convivência muito boa, né? A gente tinha uma convivência no tempo da faculdade, disputamos acho que uns 3, 4 jogos, né? Mas sempre fomos assim, a gente se matava em campo, mas acabava, estávamos todos juntos, né? Era isso. Não, era isso. O apelido de Mastiguinhas é engraçado. Ele vem do Bandeirantes, mas não é porque pelo meu tamanho, não é por nada disso. Era na aula de física que o professor, me lembro, o professor Heinz, que era um professor lá super conhecido lá no Bandeirantes, e tinha aquele comercial do Mastiguinhas, que na época passava, sei lá, cada hora passava era isso aí. Massacre. Um massacre. E aí eu tava olhando para baixo e ele falou, poxa, você, presta atenção, o que é? Você tá procurando só Mastiguinhas? E aí virou Mastiguinhas. Tem mais detalhes aí nesse negócio de Santos. Santos era uma das faculdades que eu gostaria de estar. Por quê? Porque minha infância toda foi em São Vicente. Toda. E eu tinha apartamento em São Vicente, na ocasião. Então era muito fácil, né? Até dentro das provas que eu prestei. E Santos, claro, sempre foi uma opção, mas a faculdade do ABC também era. Eu tinha vários conhecidos na época que faziam a faculdade do ABC, e não era uma faculdade, eu acredito que Santos até é mais antiga do que a ABC. Igual. Acho que 1 ou 2 anos. E era em São Paulo. E então, eu fui para Santos sabendo que eu estava na fila de espera lá do ABC. E, minha mãe ficava de olho. Obviamente, eu já estava muito bem lá com vocês. Claro, assim, pela cidade, como fui acolhido. O trote é um trote pesado, mas você acaba conhecendo todo mundo. E fui tratado super bem. Na ocasião, eu jogava bem, né? Tava jogando futebol.
E era uma coisa que vocês prezavam bastante, muito mais do que ser bom aluno, era ser bom esportista lá, né? Era melhor do que ser bom aluno. Então, e olha, amizades que eu trouxe, a tua turma era duas na frente, era a turma que dava trote, então você, Saito, Alfredo, são pessoas que eu vejo hoje e obviamente a gente continuou com essa amizade. Mas aí, o que aconteceu? Nos conhecemos lá e aí, como é que foi depois disso? Olha que legal. Aí passam uns anos, né? Eu fiz quartel, aí a diferença que eram 2 com 1. A gente foi residente na mesma época. Eu acabei por fazer subespecialidade na mastologia e você foi um dos primeiros residentes da videocirurgia. E aí, por uma coincidência, que eu não acredito em coincidência, a gente foi se encontrar no Hospital Alvorada, porque eu já estava trabalhando nesse grupo e eles precisavam de pessoas especializadas na videocirurgia. E até me foi me oferecido para participar. Eu falei, eu não tenho essa dinâmica. E aí o Milton procurou você, né? Que você estava terminando o 3º ano. E aí a gente começou a trabalhar junto lá, né? E eu e o Marco sempre fomos muito dinâmicos, né? A gente era muito à frente em áreas completamente diferentes. Áreas completamente diferentes, mas a ginecologia cirúrgica fundamental a gente fazia. E aí a gente começou a trocar um paciente aqui, eu fazia uma coisa, você fazia outro, e aí a gente foi desenvolvendo essa amizade, né? E uma coisa que eu queria perguntar, quando é que foi que a gente se encontrou familiarmente? Foi com o teu pai, não foi? Familiarmente? Quando eu conheci teu pai. Não, acho que sim, você não era casado, me lembro disso. Não. Eu já era casado. Você já era casado quando a Eu gente já era conheceu? casado, casei em 90. Eu não me lembro exatamente a primeira. Você namorava a sua atual esposa, Simone. Já namorava. Não, eu comecei a namorar a Simone, para você ter ideia, quando eu tava no meu R1. Então, No meu R1, eu já tinha terminado. 90. Não, mas a gente teve no meu 91 R1. você tá. 91. E essa história aí do Alvorada tem muito a ver com a minha esposa, com a Simone. Muito a ver, porque na época, Simone se formou em farmácia e tinha uma empresa chamada US Surgical. Sim. Hoje ela faria parte da Medtronic, por exemplo, né? E ela era uma representante da US Surgical e ela visitava médicos. Nessas visitas, ela visitou o Milton, que você falou. Visitou o Milton falou... e o Milton fazia parte ele era convidado para ajudar nos cursos que o Caio Parente Barbosa, que era um dos pioneiros na videoendoscopia, dava lá na Faculdade de Medicina do ABC. O mundo é pequeno. Conversando com o Milton falou, poxa, meu namorado, na época era namorado, então quer dizer, só para a gente meu prometido. Não, meu namorado, ele acabou de se formar, ele vai se formar em vídeo, eu estava no meu R3 e no primeiro ano de videoendoscopia ginecológica, que era a primeira residência do Brasil, reconhecida pelo MEC, então 1993. E aí o Milton falou para cima, falou, poxa, pede para o teu marido assim me ligar. Aí eu liguei para o Milton, na ocasião ele já tinha um grupo, para você ter ideia, se comprava para você fazer essas cirurgias minimamente invasivas, os hospitais não tinham, eram sempre os médicos que compravam isso, e aí eu entrei para o grupo, claro. Comprei uma parte lá para entrar no grupo e entrei de laparoscopia e de estereoscopia. Foi aí que eu entrei no Alvorada em 94. O grupo eram 3, era o Milton, o Cláudio Morelli e você. Depois, era o Milton e o Cláudio. Aí eu entrei nessa história. E você fazia parte da cirurgia ginecológica lá da cirurgia convencional, né? E aí me conta aquele momento em que você falou, poxa, eu quero aprender a videoendoscopia ginecológica
E aí você falou, quero te acompanhar. Conta aí, pessoal. Na verdade, no ano de 1995, houve um curso. Você se lembra disso? Lembro, claro. Era um curso inédito na época, né? No Alvorada. No Alvorada. E os protagonistas eram o Milton, você, o Cláudio, o Zé Maria Ruano, né? E trouxe um convidado, amigo do Milton, ele era nova-iorquino, né? O Poulson. Poulson. E aí, esse paciente tinha que vir da gente, porque nesse momento vocês ainda não faziam cirurgias maiores. A gente estava muito no começo, fazia cirurgia de burst laparoscópico, lembra disso? Não, já fazíamos cirurgia. Mas não fazia esterectomia. Fazia, claro. Opa. Estava no começo. Eu vou lembrar, você vai lembrar. E nesse momento que eu olhei e falei, poxa, eu tenho que aprender a fazer isso aí. Mas houve duas situações. Uma das cirurgias que foi operada, que é a cirurgia de burst laparoscópico, no dia posterior eu tive que entrar, converter a cirurgia porque angulou os ureteres. Essa foi uma. E na esterectomia laparoscópica, demorou um monte, porque a gente não conhecia ainda as estratégias de extração do útero pela vagina. E era perto do Natal. E eu fiquei de pós-plantão com o Cláudio e eu tive que reabordar essa paciente porque ela usava anticoagulante. Mas tudo bem. Aí eu comecei a acompanhar vocês e ver, você já era um cirurgião habilidoso, né? E aí você começou a progredir, você incomodava um cirurgião que era o chefe, Dr. José Leal de Queiroz, você se lembra? Não. Que ele entrava na sala, via você fazer um cisto de meso, falava, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, e não você lembro, eu não tinha relacionamento nenhum. Você não tinha, mas ele era o coordenador. Tô sabendo disso agora. E ele ficava torcendo de fora, não vai dar certo, isso aí não vai ter nada a ver, não sei o que, e você lá, né? Porque na hora que ele está operando, você pode falar o que você quiser para ele, que ele não muda. Pouco teimoso. Mas isso foi bom. Isso já... Eu acho que nesse momento, Marcos, foi onde a gente realmente decidiu que a gente ia ter uma história junto, porque a gente tem uma personalidade muito propositiva, né? E que tem a ver com o nosso assunto, que é o nosso podcast, né? Já peguei esse gancho aí, né? O nome foi ele que escolheu, né? Eu só ativei o modo vamos fazer, vamos criar. Não, Mulherando foi você. O Na Saúde fui eu. Foi até o nome incomum. Mulherando... O Mulherando é porque nós fomos registrar, não tinha, lembra? Você falou Mulherando na Saúde. De cara eu já falei, você estava pensando em Mulherando, acho que já tinha. Aí eu falei, Mulherando na Saúde. Mas até antes da gente falar do Mulherando, vamos falar... Fala um pouquinho da sua família para mim. Que assim, o pessoal te conhecer tua família. Eu venho de uma família humilde. Minha mãe é professora, meu pai é contador, meu pai é muito difícil, um homem duro, assim, pesado, uma educação. E a minha mãe é um doce, né? Professora. Minha mãe é professora secundarista, né? E a minha mãe, ela trabalhava 3 períodos para poder estudar medicina, né? Então, isso marcou muito a minha vida. E aí, no meio dessa história, né, quando eu estava contando que eu fiquei em frente ao Hospital das Clínicas lá, eu estava ali perto da minha mulher. A gente tinha tido um namorico no meio do ano e daí ela... Da sua turma. Era minha turma. Ela não vai gostar, mas ela me preteriu por um amigão meu. Eu rodei. Aí deu aquela sofrida, né, que você já sabe. E aí, no final do ano... a gente saiu e aí eu cheguei para ela e falei assim, ou a gente vai namorar ou não. E aí veio tudo junto, porque eu comecei a trabalhar e eu, logicamente, não era o mais bonito e tal, mas eu já tinha um certo protagonismo, porque eu jogava handball, a gente tinha um timaço que ganhava tudo, e aí a gente foi aos trancos e barrancos, né, construindo nossa história. Os meus filhos falam assim, eu não sei porque que a minha mãe gostou de você, porque não tem nada a ver, né? Mas a gente construiu toda a nossa história, 40 anos juntos, né? Que nós começamos a namorar, juntos.
Não teve nada que a gente não fez junto, né? A gente fez também muita coisa junto, né? Você participou quando nasceram os filhos, eu participei de quando nasceram os seus filhos, né? Somos todos palmeirenses, né? Isso é uma coisa fundamental. Isso é uma virtude. É uma virtude, não é para qualquer um. Isso é uma virtude. Me fala o seguinte também, eu vou falar um pouquinho da minha pessoa também nesse sentido, né? Aqui, na verdade, um está entrevistando o outro para contar um pouquinho da nossa história. Mas em que momento que você viu, você falou, olha, o Marcos, tudo, você falou, pô, esse cara aí vai ser meu amigo para a vida inteira aí? Teve esse momento? Você? Eu acho que sim, como deve ter sido para você. Nós somos de mundo completamente diferentes, né? Eu estudei em colégio jesuíta, né? Até entrar na faculdade eu nunca tinha conhecido nenhum amigo da religião judaica. Eu não sabia, até que eu morei com um. E aí, quando eu conheci você e você me apresentou, principalmente, eu não vou falar, eu vou falar disso, você vai se emocionar, vou falar do seu pai, óbvio, né? Que era uma figura importante para você, ele era apaixonado por você, ele era palmeirense e eu vi que o conceito de família da religião judaica era muito parecido com o meu, apesar da gente acreditar em coisas diferentes, mas isso foi uma coisa que, assim, eu acho que o que eu vejo em você até hoje, assim, é a honestidade, a integridade, é o caráter, é a propositura. Eu queria saber o que foi que você viu em mim também. Mas assim, tudo isso que você falou, eu sempre falo que isso é uma obrigação, né? Eu não acho nem que... Isso é cavode. Não, cavode é outra coisa, mas isso eu acho que é obrigação nossa. Assim, Delroy, você é uma pessoa extremamente profissional, você é amigo, você quer ajudar as pessoas, sempre foi assim, muito bom cirurgião. Então, pessoas que a gente se espelha, obviamente, dentro da nossa vida, a gente se espelha em pessoas que nos coloquem sempre para cima. E isso eu acho que tem uma coisa muito grande entre nós dois, que é isso, um colocar o outro sempre para cima, querer participar da vida de cada um. Isso acontece até hoje, né? Então eu coordeno um setor lá da Faculdade de Medicina do ABC, que é o setor de videoendoscopia ginecológica e endometriose, e ele faz parte da uroginecologia. Nós vamos conversar sobre isso também, como é que você chegou lá. Tem um pouquinho de participação minha nisso tudo, mas ele adora estar junto do setor de algia também, participar das mesmas coisas, então não só da uroginecologia. Cara, isso é fascinante, eu acho que isso é fascinante na sua pessoa. Então, assim, que nem você falou, seu caráter, sua integridade, extremamente estudioso, não aceita qualquer tipo de resposta, não aceita achismo, não existe achismo, existe baseado em evidência, né? Com o professor Delroy, e eu acho que é isso, Delroy. Eu acho que a gente não chega a pensar em fazer um projeto junto que nem nós estamos, se realmente as coisas não coincidirem, e isso é fantástico até pelo momento da nossa vida, né? Uma pessoa de 58, quase 59 anos, e uma pessoa de 62 anos, 61 que vai fazer 62, querer ter um projeto para trazer e para dar conhecimento e para dar credibilidade. Então isso eu acho que é uma coisa muito boa entre nós. E acho que para a gente terminar isso, me fala do Palmeiras aí. Onde entra o Palmeiras nessa tua jogada? Eu tenho que fazer um elogio, retribuir o seu elogio. Porque você também é um grande cirurgião, você também é uma pessoa inovadora, você gosta da vanguarda. Você é mais teimoso que eu. Você é Isso não é verdade. É uma pessoa que tem muita habilidade. E você desbravou essa história aí. E você sabe ser líder, né? É uma coisa que você gosta. Mas você gosta de ser reconhecido também. Mas eu acho que é importante que você também seguiu esse caminho de ser professor, de ser coordenador. Isso é uma consequência. A universidade que eu estudei, a sua também, a gente não era preparado para ser professor universitário.
Foi uma consequência do que a gente vai contar aqui mais para frente, né? Mas também não podia deixar de falar de você. Palmeiras, né? Eu, às vezes, sou um palmeirense gourmet. Eu só gosto de ganhar. Então, teve fase que eu fui apaixonado, doente, ia no estádio, aí eu parei. Eu comecei aí muitas vezes quando o Palmeiras estava na segunda divisão. Então, os meus filhos me perguntavam com 6 anos, por que a gente só joga terça e sábado? Eu falei, os outros são ruins. Eles não entendiam que a gente estava na segunda divisão. Isso criou na cabeça. E outra, o Guilherme, que é teu residente, é médico ginecologista, ele queria ser corintiano. Nossa. E o Pedro queria ser São Paulino, porque o meu irmão do meio é São Paulino. E aí eles vieram com essa demanda para mim. A primeira coisa que eu falei, não existe Del Roy corintiano, não existe Del Roy São Paulino. Meu irmão é uma ovelha negra. Como meu irmão foi juvenil de São Paulo, a gente dá um desconto para ele. Vocês querem ser outro time? Não tem problema. A gente vai no cartório, eu risco o nome e você vai ser o que você quiser. Não, pai. Assim eu não quero. E aí, nesse momento, eu comecei a levar no Parque Antártica. E aí a paixão, você sabe que filho fica uma crença maravilhosa. E a gente passou um tempo muito ruim, o Palmeiras passou um tempo, e aí você fica mais apaixonado. E nessa fase agora, dos 5 anos, a gente se acostumou a ganhar. Mas não pode perder para o Corinthians. Isso dói. Dói demais. Perder lá, nós fomos no estádio junto, dói. Mas por que dói? Porque futebol é assim, a gente jogou, a gente sabe, né? E para você, como é que é o Palmeiras? Não, o Palmeiras é... Olha só, a família toda corintiana, né? Os irmãos da minha mãe e minha mãe era corintiano, virou palmeirense por nós. E o meu pai, a família toda do meu pai também era corintiana, são, né? E só o meu pai como palmeirense. E fez, imagina, nós somos em 4, comigo 4, 3 homens e uma mulher, e assim, todos esportistas, todos gostando de futebol, todos jogando, com exceção da minha irmã, e sempre meu pai levava a gente no estádio, sempre, e sendo o único palmeirense. Filho de peixe, peixinho e obviamente gostando muito de futebol, adorava. Então, assim, Palmeiras, eu falo assim, um dia meu filho, o Daniel, né, que é meu filho mais novo, ele chegou e falou assim, pai, me perguntaram se nós somos fanáticos ou não. O que eu respondo? Fala, filho, fanático, assim, eu sempre ensinei a não chorar pelo time, a saber perder muito bem, um pouco diferente do que você, mas saber perder muito bem. Mas olha, se fanático é ir nos jogos, se fanático é abrir o jornal e ver coisas sobre o Palmeiras, abrir a internet e ver coisas do Palmeiras, comprar a camisa do Palmeiras, eu acho que nós somos fanáticos, sim, né? Então, assim, eu gosto de futebol, não assim, é o Palmeiras, mas eu gosto de ver futebol, sempre gostei. Futebol é uma paixão, é um esporte que eu gosto. E até hoje, claro, gosto, nós vamos no estádio juntos, e o principal disso tudo é o prazer de estar junto do filho, né? Então eu tenho histórias com meu filho com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10, 12, 14, até 20, com conquistas, com decepções, e é isso que é a coisa mais maravilhosa aí que o esporte nos dá. Eu tenho gêmeos, né? O Pedro, ele não tem ido muito aos jogos. Nós temos cadeira lá no passaporte. E o mais interessante dessa história do Palmeiras é assim: o meu filho e ele se alinham no mesmo comentário. E eu e o filho dele, o Daniel, a gente se alinha mais nos comentários, né? Então é muito interessante, né? Mas vamos lá, a gente tem que falar um pouquinho do podcast, né? Vamos. E aí, quem foi que teve mesmo a ideia? Fui eu ou foi você? Eu me lembro de ter vindo aqui e depois cheguei para você e falei, vamos fazer um podcast? Foi isso? Ou foi você? Como é que foi? Não. A história foi muito antes, eu acho que assim,
as coisas estão caminhando, obviamente, para que você abranja todas as situações de informação, Mídia, né? assim, de informação para as nossas mulheres. Então, acho que a primeira coisa foi paixão mesmo por aquilo que nós fazemos. De verdade, assim, duas pessoas ligadas a serviço universitário, duas pessoas ligadas a serviço privado, os seus consultórios privados, tendo as suas assessorias, e assim, a gente já participou de vários podcasts. Eu acho um podcast uma coisa, sim, fantástica, e um falou com o outro, poxa, vamos fazer um podcast junto para falar de mulher, né? Um podcast para Mulherando. O nome Mulherando foi você que falou do Mulherando. Aí eu falei, só Mulherando acho que não dá, vamos colocar alguma coisa relacionada na saúde. Mulherando na saúde? Mulherando na saúde. Mas isso, Delroy, sinceramente, acho que veio foi há um ano atrás, né? Pra gente chegar nesse primeiro episódio aí, acho que foi há mais de um ano que a gente veio falando. Nossa vida é conturbada, obviamente, de tempo, de cirurgias, de congressos, e a gente vai deixando até a gente falar, olha, vamos pôr em prática. Isso você é o responsável. Você foi sempre cobrando, assim como me cobrou também, eu me lembro, o doutorado, que você falava, você precisa fazer o doutorado, então, o nosso podcast, eu falei, vamos, mas vamos fazer de forma organizada, né? Como você quer. Não, como você é o tem que concordar comigo, que é o né? que tem que ser feito. Eu acho assim, quando você fala perfeccionista, eu sou perfeccionista, mas eu acho que uma pessoa tem que ser perfeccionista. Eu acho que a gente não pode falar nada de diferente disso. Eu gosto do seu jeito de ser. Assim, que sem certas coisas eu nem discuto. Por exemplo, paleta de cor. Que cor que vai fazer? Turquesa com você que escolheu. laranja. Você que escolheu. Não foi você. Foi você que escolheu. Assim, o que eu acho que é importante é ele ter saído do papel, né? Fomos lá, fizemos. Não, temos que fazer porque hoje a gente está perdendo espaço quando não faz, né? Eu vejo isso. E o que você quer? O que você acha que as pessoas querem ouvir num podcast como esse que a gente está? Eu acho que assim, nós vamos fazer um podcast que seja uma coisa muito, muito gostosa, muito descontraída. Os nossos convidados, assim, deixar os nossos convidados ou convidadas extremamente à vontade. E nós não vamos falar só de saúde, né? Embora seja Mulherando na Saúde, nós vamos trazer mulheres que tenham impactado de alguma maneira outras mulheres, ou que tenha mudado algumas situações, ou seja, de todas as profissões. Então, isso é o que eu desejo. Sim, né? eu também. Nós temos grandes mulheres assim, que nos rodeiam, né? Sem contar nossa família, né? Sem contar isso, mas grandes profissionais, médicas, que a gente se espelha e que a gente vai procurar trazer aqui, né? Para que a gente não vai ser só médico, né? Não, assim, pelo que eu penso. O que você pensa, assim, nesse sentido? Eu penso que a gente tem que trazer mulheres, né? As que a gente julga não só que mulher, possam contribuir, né? Homens que trabalham bastante com mulheres e que sejam e que coordenem, né, situações ou sociedades relacionadas à mulher. Eu acho que é importante. Você fala coordenar, você subentende em protagonizar? É uma pessoa que tem que ter um certo protagonismo. De alguma maneira, para a saúde da mulher, né? Legal. Eu vejo muito dessa maneira. E eu acho que vamos para... Agora nós temos uma coisinha aí que nossa assessoria preparou, né? Eu acho assim, qual é a intenção até dos convidados que vierem aqui? Claro que nunca vai ser exatamente igual, mas que é um tópico aqui que é carta para ela, né? Uma carta para ela.
Para ela significa alguma pessoa que tenha se espelhado, que seja importante. E eu vou começar com você, obviamente, né? Nesse carta para ela, assim, se você tivesse que dar uma carta para uma pessoa, para uma mulher extremamente importante na sua vida. Então, eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me respondendo com muita tranquilidade, com muita calma, tá? Dá tempo de você pensar. Se você pudesse dizer uma coisa para essa pessoa agora, o que você falaria? Obrigado. Em uma palavra? Minha mãe. Minha mulher também, eu escreveria uma outra carta, mas é um momento diferente. Foi a minha mãe que acreditou em mim desde pequeno. Eu sabia que eu ia chorar. Verdade, olha que legal, que emoção. Muito bom. E o que essa mulher te ensinou, assim, que você está carregando até agora? Nunca duvidar de mim mesmo. Mas você duvidava de você mesmo? Claro, adolescente não tem como. Você se achava feio, espinhudo. 18 anos eu queria... Ninguém me cumprimentou no meu aniversário. Eu queria que o meu coração parasse de bater. E a minha mãe falou, não, sua vida está começando agora. Agora que começa toda a sua responsabilidade. Aqui, ó. E Derroy, você está me fazendo também ficar emocionado aqui. Mas, ó, se ela estivesse ouvindo agora, o que você gostaria que ela soubesse? Uma coisa que você não falou para ela, que você gostaria de falar para ela? Porque ela tá com Alzheimer terminal, né? É dizer para ela que deu certo. O projeto dela deu certo. Mas ela acompanhou você no momento que você já é uma realidade há muito tempo. Tem um momento na minha vida, quando no meu doutorado, eu preparei todo o processo, né, para levá-los a assistir e tal. E aí a minha mãe teve que ir na delegacia porque houve um problema com uma situação que o meu irmão caçula criou. E daí a primeira coisa que acabou, e eu fui almoçar, voltei lá, estava ela, meu pai, e a minha mãe, naquela simplicidade, perguntou, mas você já não é doutor? Por que você está fazendo isso? Não, mãe, eu estou fazendo uma coisa que só 2% dos médicos conseguem. Mas para que isso? Né? Eu falei, eu não vou conseguir explicar. E aí ela já estava apresentando alguns sinais de que ela já não entendia algumas coisas. Mas isso ela entendeu. Você não entendeu. É óbvio que ela entendeu, mas assim, eu queria que ela soubesse que ela me dê essa oportunidade. Né? Muito bom. E se você tivesse que reviver, tá? Não é viver, um momento novamente com ela, qual seria esse momento que você lembra e alguma passagem, alguma coisa? É interessante. Quando eu tinha lá uns 14 anos lá, eu achava que todas as mulheres menstruavam no mesmo dia. E aí meu pai falou assim, se isso acontecesse, ia acabar o absorvente da farmácia. Precisa de ser burro, moleque. E a minha mãe fez ao contrário. Ela fez assim, vou te comprar um livro de educação sexual feminina. Você imagina isso? Eu tinha 14 anos, sou de 63, nos anos 70. Ela me deu um compêndio para ler e aí aquilo ficou na minha... Certamente eu acabei sendo ginecologista, foi a influência da minha mãe. Essa é uma passagem que eu tenho assim com carinho no coração dela. Assim, o meu pai dizia, já te ignorante, moleque. E ela, como educadora, né, ela foi lá naquela... comprar o livro com dificuldade, né? Nós não somos 4, somos 3, né? Muito bom. E qual conselho que, assim, dela que você traz com você e você repete para outras pessoas que ela te falava? Estou até no meu Instagram. Descubra-se sempre.
Ela sempre falava isso pra mim. Nunca se acomode. Mas isso você fala para as outras pessoas? Só você pegar meu Instagram, não, meu WhatsApp tá escrito lá. Você nunca falou para mim. Tá escrito. Mas Agora você, o que tá escrito. mas você nunca falou para mim. Não é o que tá escrito, é o que tá falando. E se essa mulher fosse definir você em uma palavra, que palavra você acha que ela te definiria? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que inquieto. Eu sempre fui muito inquieto. Não fui um garoto levado, nada disso, mas eu sempre não me conformava muito. Não me conformo. Não sei lidar com não. Eu acho que ela percebia. Ela era uma das poucas pessoas que conseguia fazer interface com meu pai, né? Meu pai era muito, muito duro. Mas só queria fazer uma porta. Minha mulher também foi muito importante nessa jornada. Não posso deixar, né, de falar dela também, que ela soube cuidar de mim, que eu não sou fácil, ela soube me entender, soube me dar uma família, soube deixar fazer o que eu queria com meus filhos, né? Agora sou eu. Lá vai, vamos lá. E aí? Escreve uma carta para ela. Primeiro, quem seria ela? Não tem como não ser igual a você, não tem como a gente pensar na mãe, porque, né, você falou, por exemplo, religião judaica, e a própria religião judaica, a definição de ser um judeu, para que vocês tenham uma ideia, ser judeu é ser saído do ventre de uma mulher judia. O termo judeu não é ofensivo. Não. Judiar não é que não se usa. Judiar vem do verbo judeu, significa uma situação ruim, né? Então, você está judiando. Esse é um termo que já não se deve usar. Não se usa porque significa alguma coisa. Agora, voltando. Então, seria minha mãe. Obviamente, também vou falar a gente tem grandes mulheres na nossa vida, né? Não tenho dúvida. Mas a mãe assim, minha mãe sempre esteve presente simplesmente em todos os momentos e graças a Deus ainda continua presente, né? Meu pai faleceu há 7 anos atrás, mas minha mãe continua aí firme e forte, graças a Deus, e é para ela que eu dedico isso. E já vou até emendar aqui, porque eu chego para minha esposa e ela mesma brinca, eu falo que a verdadeira mulher, a mulher que verdadeiramente te ama é a sua mãe, né? Porque a mulher ama, mas nossa, vai se separar dela, você vai ver que tipo de amor que ela vai ter por você. E a mãe não, você pode trair, você pode fazer o que você quiser, mas a tua mãe sempre vai estar lá firme e forte. E se você pudesse dizer alguma coisa para ela agora, o que você ia falar para ela? Nossa, se eu pudesse falar o que eu falo, eu repito para minha mãe até hoje, que eu a amo, né? Eu acho que não tem que ter vergonha nenhuma de falar para a mãe, e eu acho que a gente tem que fazer todas as coisas em vida, não guardar sentimento nenhum, e isso eu não faço. Claro que dentro do nosso dia a dia, bom, ainda bem que tem celular, que tem tudo, então a minha mãe, a última pessoa que eu acho que ela fala em incomodar é a minha pessoa, porque ela acha que eu estou o tempo todo trabalhando, mas graças a Deus nós somos muito presentes com ela, mas que eu a amo. Eu sempre digo, né? A única mulher que te ama de verdade na vida é sua mulher. E quando o telefone toca, sua mãe tá ligando, para tudo e atende. Vamos lá. E o que ela te disse, te ensinou, que você carrega até hoje? Íntegro, ser uma pessoa íntegra, correta, sempre nos ensinou nesse sentido. Então, imagina, carrego isso, ser sempre uma pessoa responsável, e é isso que eu mantenho. E eu falo isso já emendando uma outra pergunta, né? O que ela me fala que eu reverbero para todo mundo, e você mesmo já presenciou isso. Eu sempre falo para as pessoas que assim, o que é correto,
é correto. O que é errado, é errado. Não existe o correto ser feito de forma errada, não existe o errado ser feito de forma certa. Então, ética é tudo dentro da nossa vida social, dentro da nossa vida profissional. E isso eu trago comigo, nós que lidamos com outras pessoas, nós que temos uma característica de ensinar, a gente não tem que ensinar só cirurgia, a gente não tem que ensinar, a gente tem que ensinar a formar pessoas. E se ela estivesse te ouvindo, o que você acha que ela gostaria de te ouvir? A minha mãe é aquilo, eu acho que você já fez essa pergunta, né? Que eu a amo, que eu já. É isso. Isso ela sabe mesmo. Tem alguma coisa que você acha que ela gostaria soubesse de você? Roy, ela acompanha bem de perto, né? Minha mãe é super up to date, acompanha Instagram, rede social. Então, ela me liga no dia do ginecologista, ela me liga no dia do obstetra, no dia do. Então, tudo relacionado à parte médica, ela tá assim, muito presente, como a minha família, né, em geral. A sua mãe é incrível mesmo. E se você tivesse que reviver um momento assim com ela, qual que seria? Nossa, essa pergunta é muito difícil, vários momentos. Mas eu vou lembrar aqui um muito engraçado para vocês verem o que é uma mãe de religião judaica, né? Eu me lembro quando eu estava prestando as provas para a residência e a gente prestava em vários lugares e não tinha tempo sequer para almoçar. E minha mãe me pegava, me levava, parava a vida dela para fazer isso, né, na ocasião. E eu me lembro que eu entrei numa prova lá na FATEC e eu falei, eu não quero comer nada. Perfeito, entrei, tal. A prova estava com 1 hora já de duração, chega um sanduíche para mim. E no dia seguinte existia na Folha de São Paulo, não sei se existe ainda, a FOVEST. E a minha mãe saiu entrevistada na FOVEST, falando do filho, inclusive com o nome do filho, né? Olha, o Martin Tcheliakovsky, o filho dela. Então ela fez com que o sanduíche chegasse até mim. Nossa, reviver esse momento, me lembro da viagem indo para Campinas para prestar a prova de Campinas, e junto, e conversando, e era sempre assim, o que você quer comer? Você precisa comer, se alimentar. Então, essas coisas não voltam, obviamente. E que conselho que ela te deu que você repete? Ser uma pessoa íntegra, correta, sempre fala sobre isso, né? E principalmente família, tudo para ela é família, ela não quer magoar ninguém da família. Então, assim, é uma pessoa muito família, coisa que, obviamente, eu reverbero esses ensinamentos e sou muito família, né? E se a dona Helena tivesse que definir você numa palavra, qual que você acha que seria? Responsável. Boa. Dona Helena é incrível mesmo. Ela vai se emocionar. Não, mas nem sei se ela vai assistir isso. Vai que ela vai. Bom, gente, olha, já estamos chegando a quase 1 hora de podcast. Esse foi o nosso podcast inicial. Né? Vamos chamar de um podcast até piloto, mas para que vocês conhecessem muito bem quem é o Dr. Marcos Tcheliakovsky, quem é o Dr. Carlos Del Roy. Então, espero que vocês tenham, sim, gostado desse episódio. Claro que tem muito mais coisas aí da nossa história que a gente vai falando durante os podcasts com os nossos entrevistados. E só dizer que foi falar para o meu parceiro aqui, para o Del Roy, que para mim é um prazer, é uma honra ter você ao meu lado nesse projeto. Sou seu fã, tá? E eu acho que a gente pode fazer diferença para a vida aí de muita gente que vai nos assistir. Então, eu termino dando a palavra final a você, até pela idade, pelo respeito, né? Por ser uma pessoa idoso, mais velha, né? Mais experiente, tudo. E dizer que te amo também, cara. Eu também te amo.
Eu acho assim, nós terminamos esse primeiro episódio no sentido de dizer que a ideia não é parecer alguma coisa do egocêntrico, do narciso, mas é mostrar como é legal ter um parceiro que você pode dividir, você pode ajudar, você muitas vezes tem que tomar decisões duras, né? Com filho, com presidente, com esposa, enfim, com hospital, com tudo isso. Mas acho que esse tipo de informação de podcast me fascinou. Quando eu vim aqui há uns meses atrás, eu percebi que isso podia ser muito bom. E fazer com uma pessoa que a gente gosta vai ser melhor que nada. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, gente.